Jesus e o amor de Maria. Nós vamos dando continuidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o credo. Isso mesmo, nossa profissão de fé que a gente faz na Santa Missa. Vamos lá? Então, o credo, ele acontece ali depois da homilia, o padre faz a homilia, a gente fica sentadinho ali, depois a gente fica de pé para a gente poder professar a nossa fé. E ali nós vamos professar aquilo que nós acreditamos na nossa igreja. Lá no catecismo, nós vamos abrir aqui, lá no catecismo, no número 198, vai dizer assim: nossa profissão de fé começa com Deus, pois Deus é o primeiro e o único, é o começo e o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Amados, e ali a gente vai começando a professar. Por quê? Porque nós acabamos de ver aqui que Deus, Ele é o princípio e o fim de tudo. Dele, para Ele, por Ele, todas as coisas foram criadas. Por isso que nós rezamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E o credo, ele pode ser cantado ou pode ser rezado, de acordo com cada localidade, com cada costume. Ali a gente vai dizer que nós cremos, né? Nós ouvimos as palavras, ouvimos o Evangelho e nós acreditamos nesse Deus que é por nós, né? Aí quando ele pega e começa falando, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Criador do céu e da terra. No outro credo vai dizer, creio nas coisas invisíveis e as coisas visíveis. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas. Deus criou o céu, Deus criou o homem, as coisas visíveis, mas Deus também criou as coisas invisíveis. Que coisas invisíveis são essas? O mundo espiritual, os anjos, aquilo que não podemos ver. E aí nós estamos proclamando isso. Proclamamos depois, né? E em Jesus Cristo, seu único Filho, porque verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, o Verbo divino encarnado no meio da humanidade, o Verbo divino que se encarnou para quê? Para nos remir de todos os nossos pecados. Aquela pessoa maravilhosa que veio ao mundo para nos reconciliar com Deus, que foi Jesus Cristo. Ele veio ao mundo porque o mundo estava doente e precisávamos dessa reconciliação com Deus. Então Jesus vem cumprir uma missão, um propósito que desde a eternidade já estava predestinado. E aí a gente vai dizer, né? Em Jesus Cristo, seu único Filho, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É aquilo que nós falamos lá na solenidade de Pentecoste. O que nós falamos lá naquela sequência, né? Vinde, Pai dos pobres, luz dos corações, doce hóspede da alma, força, não é? Então o Espírito Santo é essa pessoa linda que habita em nós, essa pessoa maravilhosa que é a presença de Deus. Paulo vai dizer: vós sois vasos de barro que carregam um tesouro precioso. Então aí nós já falamos que cremos em Deus Pai, em Jesus Cristo, no Espírito Santo. E nós vamos fazendo uma série de confissões, dizendo que nós cremos nesse Deus maravilhoso, não é? Então a gente termina de rezar esse credo e rezando porque nós sabemos que nós acreditamos naquilo que professamos. Amém, amados? Vamos orar, vamos rezar um pouquinho, pedindo a Jesus que nos ensine cada vez mais a crer na nossa santa doutrina. Nós sabemos que quando Jesus, ele pergunta para Pedro, né? Pedro, muita gente fala que eu sou um monte de coisas, e para você, quem eu sou? E Pedro, com toda a convicção, ele faz aquela primeira profissão de fé, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz: dissestes bem, Pedro, e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E eu acho lindo quando ele termina dizendo assim: e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Amém, amados? Então a nossa igreja, mais de 2000 anos, está fundada na rocha que é Cristo, uma igreja
que está, né, à frente, a pessoa do Papa Francisco, que nós temos que orar, pedir ao Senhor sabedoria todos os dias para que Ele venha governar com santidade, com justiça, não é? Fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós queremos nesta noite te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo vai reinflamando em nós a alegria, a fé de crer cada dia mais nessa fé católica, essa fé dos apóstolos, assim como Pedro, meu Deus, que depois de Pentecostes saiu professando essa fé em todos os cantos do mundo. Nós também queremos, Senhor, ser contagiados por essa força todos os dias, vivendo esta fé, a fé dos apóstolos, que essa fé venha nos alcançar nos dias de hoje e por toda a eternidade. Obrigada, Jesus, por ter nascido no seio da Igreja Católica. Amém. Amém, amados. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.